Então, sejam todos muito bem-vindos, né? É uma felicidade aqui receber o Pagani. Obrigado mais uma vez, Pagani, pela aproximação com o programa, por essa aula. A gente costuma dizer que a gente convida para essa live. É o primeiro contato com a parceria com o programa. A gente pretende estender, né, esse vínculo, trazendo a sua expertise para auxiliar no desenvolvimento desse programa. Então, a gente dá início agora à live Vencendo o Vale da Morte em Desenvolvimento de Fármacos, com Eduardo Pagani, diretor de escrita médica da Azidos Brasil. Essa live ela vai ter uma duração total de 2 horas. Primeiramente, o Pagani vai apresentar, né, o seu tema. Depois a gente abre para as perguntas. A gente pede que o pessoal abra o microfone, se apresente, para criar aqui um ambiente de network, mesmo que online, né, que está sendo muito bacana para criar um ambiente de discussão na instituição e também fora da instituição sobre o tema empreendedorismo, inovação em ciências da vida. Lembrando que essa live ela vai estar gravada e vai estar disponível no nosso canal do YouTube e no site do programa Empreendedorismo Fiocruz. Então, passo a palavra agora a Celeste para dar as boas-vindas e depois para o Pagani. Bom dia a todos. Sempre fico muito feliz com o dia que chega essa nossa live, na última quarta de cada mês, já, né, na 30ª e não sei quanta edição. Sempre com um público muito interessante, seja da Fiocruz, seja de várias instituições brasileiras e às vezes até de além-mar. Então, muito obrigado aos parceiros aí da Fiocruz, né, aos parceiros de todas as outras instituições aqui presentes, por dedicar esse tempo. O formato da nossa live, da nossa aula, é tempo livre para debate, é abrir microfone, é se posicionar, se apresentar. A gente quer evoluir, a gente quer lidar com temas sensíveis, a gente quer tentar aprofundar esse debate no Brasil para que o Brasil consiga, né, ter maiores impactos com a capacidade imensa das nossas instituições de gerar conhecimento científico e tecnológico e ainda muita baixa capacidade para transformar esse conhecimento em produtos e serviços, seja para o sistema de saúde, seja para o sistema de inovação como um todo. Né? A gente tem tecnologias que são globais, então dá para fazer arranjos negociais de transferência de tecnologia da Fiocruz para mercado público de uma forma específica e para os outros diversos mercados, é possível, né, fazer esse tipo de estratégia. Então é isso, a gente quer agregar valor, a gente quer tentar criar um ambiente de debate para lidar com temas que ajudem as nossas instituições a cruzar os grandes desafios que temos para chegar ao propósito de resolver problemas na sociedade através, né, do investimento feito em ciência e tecnologia e a geração de produtos de inovação. Então é isso, sempre estou feliz, sempre saio desse debate achando que vale a pena dedicar esse tempo para falar com vocês, e é isso. Então, bem-vindo a todos. E volto aí a palavra, Fragoso. Pagani, está com você. Então, bom dia a todos. Queria agradecer o convite da Celeste, gentil convite, é com muita honra e bastante felicidade que a gente apresenta essa palestra. Para quem não me conhece, vou começar me apresentando. Eduardo Pagani, sou médico clínico e fiz carreira básica em neurociência, mestrado e doutorado mestrado na Unifesp e doutorado na USP em neurociência. E depois fui para indústrias farmacêuticas. Passei um tempo na Schering-Plough fazendo pesquisa clínica. Lá aprendi o que é pesquisa clínica, já faz muitos anos. E depois no Cristal. E depois fui para o CNPEM, que é onde tem um acelerador de partículas Sirius, é o maior equipamento de ciências do Brasil. E lá eu atuava como interface entre a ciência e a indústria, né? Então, foi uma longa e profícua experiência bebendo do maior equipamento de ciência do Brasil, acelerador de partículas síncroton. Costumo dizer que é um microscópio com capacidade de ver moléculas. Para o lado biológico é isso, né? A gente vê as moléculas. E depois, em 2020, na pandemia, eu saí e desde 2020 estou na Ázidos, que é uma CRO, pesquisa clínica, onde eu sou diretor médico, responsável pela escrita médica
que basicamente cria os protocolos de pesquisa clínica e os relata. Então, nós atuamos nas duas pontas, na geração do protocolo, aí outras equipes executam, e os dados vêm para o estatístico e a gente relata. Muito bem, feita a apresentação, vamos iniciar a palestra. Vamos compartilhar. 50 pessoas, hein? Olha, agradeço pessoalmente a cada um aí, eu já vi alguns, no final falamos disso. Compartilhar. Eu fiquei tão empolgada também de ver algumas pessoas aí, muitos parceiros fortes aí, que eu acabei esquecendo de te agradecer, né? De falar da nossa emoção de ter chegado finalmente esse dia, né? E muito obrigada aí. Obrigadíssimo mesmo pela sua presença. Muito bem. Esta palestra nasceu de um convite, de uma conversa com a Celeste na Bioconvention em Boston. E estávamos falando de BPL. E aí a questão, precisa BPL? Não precisa BPL? Onde que põe BPL? Muito bem, como a conversa nasceu, como a palestra nasceu dessa conversa, BPL é o grande motor dessa apresentação. Quer dizer, nós vamos discutir o que são os testes pré-clínicos e quais devem ser feitos em BPL e não BPL. Então, vamos apresentar, esse é o programa da apresentação, vamos apresentar conceitos e normas, os pré-clínicos, vamos ter uma discussão um pouco mais aprofundada do que é a BPL, e depois a distribuição dos estudos BPL e não BPL ao longo do desenvolvimento. Ciência e tecnologia são irmãs, talvez irmãs gêmeas, nascem juntas e se confundem na origem. A ciência busca produzir conhecimento novo. E ao produzir conhecimento novo, o pesquisador se depara com questões de aplicabilidade. Fala, poxa, que interessante, isso poderia ser aplicado. E aí, em algum momento, ele passa a conceber, projetar, fabricar e usar artefatos, processos e sistemas. Quando ele passa a fazer isso, em algum momento aparece a normatização, né? O conhecimento novo, ele basicamente segue métodos e é revisto por pares. A tecnologia acrescenta a questão da normatização. Essa diferenciação. Elas nascem juntas, em algum momento são indistinguíveis, mas quando, de um lado, se o objetivo é a entrega é conhecimento, segue como ciência. Quando a entrega é artefatos, processos e sistemas, tecnologia. Elas se diferenciam metade do caminho, vamos dizer. E também, nesse momento, aparece a normatização. Eu abri a apresentação com esse slide em função da experiência que eu tenho, desde o CNPq e agora na Ácidos, em receber projetos tecnológicos em que as tarefas foram feitas sem seguir normas. Quer dizer, foram feitas como o cientista aprendeu, ele formula uma pergunta científica e ele cria um protocolo para respondê-la e executa as tarefas e relata os seus resultados. E aí o que a gente recebe muitas vezes é um conjunto de informações científicas que não seguiram normas. E aí o que a gente tem que devolver para esse pesquisador, para essa pessoa que está desenvolvendo uma tecnologia é, bom, mas agora eu preciso seguir norma. Se você quer levar um produto até o mercado, precisa seguir norma. De que normas estamos falando? Nós temos aqui os dois próximos slides, uma lista não exaustiva, mas que ilustra bem o universo normativo do desenvolvimento. Se dessa palestra for para lembrar uma norma, é essa aqui, ó, ICH-M3R2. Quando você conhece essa norma, você se apropria do conceito de que estudos são necessários, que testes são necessários no desenvolvimento de fármacos. E abarca também
biotecnológicos, terapias avançadas, fitoterápicos e um pouco mais marginalmente dispositivos. Essa não é para dispositivos, é para químicos. Bom, então você tem ICH-M3R2, que te diz exatamente quais são os testes necessários para o desenvolvimento de um medicamento e em que momento do desenvolvimento eles devem ser realizados. Quais são os testes necessários para autorização do estudo clínico de fase 1, de fase 2, de fase 3. Depois você tem a série CHS, e aí S1, S2, etc., vocês estão vendo aqui, carcinogênese, genotoxicidade, toxicidade de doses repetidas, e segue por aí. Eu não citei aqui, deveria ter citado as normas OECD, que são importantíssimas, nós vamos falar delas nas BPL. Tem-nos ainda guias do FDA, Non-Clinical Safety Studies for Conduct of Human Clinical Trials, e um importantíssimo também, Estimating the Maximum Safe Starting Dose, a dose para iniciar estudos clínicos. Para os biológicos, nós temos o ICH-S6, que trata especificamente disso, e a norma Anvisa 55, de 2010. Para vacinas, tem várias normas. Eu estou citando uma só, que para mim é a mãe de todas, que é a norma da Organização Mundial de Saúde 2005. Essa norma, ela influencia todas as agências mundiais e as normas são geralmente casadas com elas. Terapias avançadas, terapias celulares, nós temos uma norma específica de ICH-S12 para biodistribuição, é uma das coisas que são necessárias. E também essa norma FDA, ela discute muitos conceitos de o que se busca num desenvolvimento pré-clínico de terapia avançada. E também essa outra que fala do desenho do desenho dos primeiros estudos clínicos e no que eles se baseiam, esse desenho. No Brasil, nós temos a RDC 338, 2020. Para dispositivos, as normas principais são ISO, eu não coloquei aqui a norma Anvisa, lapso meu. Mas as normas principais são ISO de compatibilidade biológica. Bom, essa lista, como vocês viram, não é exaustiva, eu estou lendo aqui, já noto falhas, né, omissões, mas ela mostra a complexidade do universo regulatório e convida os pesquisadores que estão desenvolvendo novas tecnologias a buscarem essas normas. E nós também podemos apoiá-los, né, nós somos profissionais aí de desenvolvimento da ASA, mas busque na internet e busque apoio. Porque em algum momento, quando se transiciona da geração do conhecimento e se decide desenvolver um produto, em algum momento isso será necessário. E aí ganha-se muito tempo quando as normas são conhecidas e seguidas no seu momento exato. Esse momento não é tão precoce assim, ele é no meio do caminho, mais ou menos. Mas a questão é que a gente recebe muitíssimos desenvolvimentos que já estão além do meio do caminho, que pleiteiam iniciar estudos clínicos e não fizeram o necessário. Não fizeram o necessário. E aí você fala, bom, tá bom, precisa fazer. E aí o sujeito que tinha expectativa de iniciar os estudos clínicos rapidamente, nos procura para iniciar os estudos clínicos e fala, pois é, você vai ter que fazer uma série de testes pré-clínicos ainda. Mas como eu já respondi todas as questões, aí voltamos para esse teste aqui. Você sim produz conhecimento, você sim usa o método científico, mas chega o momento que tem que seguir as normas. E se não seguiu, não começa o estudo clínico. Bom, esse slide celeste para você, querida, ele resume a apresentação. Eu podia parar a apresentação aqui, porque a questão é, onde é que é BPL e onde é que é não BPL? Está aqui. Esse slide resume a apresentação.
eu estou pensando especificamente em fármacos, né? Todo o conceito é moldado em fármacos de pequenas moléculas, mas ele, com as suas variações, ele se aplica também a biológicos, a terapias avançadas, até a fitoterápicos, com adaptações, né? Com variações. Então, veja, tudo que é farmacodinâmica, que é prova de conceito, ação, mecanismo de ação, isso não é BPL. A farmacocinética, no que se refere ao desenvolvimento do produto, não é BPL, mas tem partes da farmacocinética que devem ser feitas em BPL, especialmente a toxicocinética. Agora, a toxicologia e a segurança é BPL. Você faz esses testes quando a sua entidade química está definida. Os outros você usa para definir a entidade química, para aperfeiçoar, para otimizar, para melhorar. Então, enquanto a sua entidade química poderá mudar, você não entra em BPL, que é uma coisa amarrada, né? É uma coisa muito regrada, muito amarrada. Você entra em BPL quando você já sabe tudo e só quer confirmar. Especialmente confirmar para a agência regulatória a segurança. Então, é aí que está a BPL. De novo, né, como a apresentação nasceu desta pergunta, a pergunta está respondida já aqui. Todos os outros slides vão aprofundar essa questão. Mas está respondida aqui. Então, farmacodinâmica, intrinsecamente não BPL, mecanismo de ação, prova de conceito in vitro, in vivo, e vamos lá. Esse não é um teste só, né? Quando você está desenvolvendo um fármaco, em algum momento você encontra um efeito biológico relevante com um potencial farmacêutico. Tem um potencial aí de benefício para uma determinada doença, e você vê um potencial farmacêutico, né? Esse teste ele é feito para demonstrar esse potencial, e o pesquisador deve decidir se a sua entidade química está pronta ou não está pronta. Se ela não estiver pronta, o teste tem que ser, a entidade química tem que ser usada e o teste repetido, 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 repetido. Até que esteja otimizada, e aí você diz, não, então esse teste está valendo. Um outro comentário é que os desenvolvimentos brasileiros muitas vezes são ingênuos no que se refere à prova de conceito. Eu tenho uma verba limitada, eu vou lá, faço a minha prova in vitro e acho que tenho um potencial medicamento. Bom, tem um potencial medicamento, mas daí a ser mesmo medicamento, precisa muitas provas. É bem conhecido o fato de que a doença de Alzheimer já foi curada muitas vezes em roedores. E aí você vai para o humano e não funciona. Então, é necessário, muitas vezes, além dos testes de farmacodinâmica para otimização da eficácia, é necessário que esses testes sejam de vários tipos, complementares, porque isso reduz o risco de fracasso clínico. Então, já recebi recentemente uma proposta de um desenvolvimento de um fitoterápico que era baseado em um teste pré-clínico in vitro. E tá bom, já estou desenvolvendo. Calma, espera. Quer dizer, você vai entrar numa situação que já existem outros medicamentos para essa mesma indicação. Aprimora as suas provas de conceito, forneça robustez e segurança para que não ocorra fracasso na etapa clínica. E, de novo, tudo isso é não BPL, tudo isso é ciência. Tudo isso o que se espera é um relatório científico nos moldes de uma publicação. Produção, métodos, resultados, discussão e conclusões. Agora, algumas revistas jogam um método para o final, ok. Mas é basicamente isso. É uma descrição neste formato, né, robusta e aceitável por pares para publicação. Igual, exatamente igual. Né? Eventualmente, o relatório para uso regulatório é mais amplo, né? É mais amplo, mais longo, mais detalhado, mas basicamente é isso.
A farmacocinética, que são as propriedades de absorção, metabolismo, eliminação e distribuição, também são avaliadas precocemente no desenvolvimento do fármaco e intrinsecamente não são BPL. Elas podem ser BPLs em algum momento, né, quando estiver integrada na toxicocinética. Em humanos, ela é BPL, né? A bioequivalência ela é o equivalente, né? O equivalente do BPL, que é boas práticas clínicas. A bioequivalência é feita em boas práticas clínicas e com laboratórios regulados. Então, tem o conceito de qualidade. Bom, o que se procura na farmacocinética? Absorção, metabolismo, eliminação, distribuição, interações com o alimento. E o alerta aqui, onde que encrenca? No método analítico. Desenvolvimento do método analítico. Bom, isso é não BPL, e quando o indivíduo está otimizando a molécula, ele faz os seus testes com os recursos que tiver, o que precisa é a mesma coisa do slide anterior. Precisa confiabilidade. Precisa que ele seja capaz de convencer os seus pares. Bom, agora é BPL. Em que momento ela chega? Quando a sua entidade química está determinada, está definida, e você já tem informações produzidas não BPL sobre eficácia, ação determinada, mecanismo de ação, várias provas de conceito. Você já conhece a farmacocinética, ela é aceitável. Por exemplo, se você deseja tratar uma doença do sistema nervoso central, a sua entidade química deve atravessar a barreira, por exemplo. Então, as propriedades farmacocinéticas são conhecidas. E também você tem indícios de toxicidade. Você, por exemplo, fez citotoxicidade, você pode ter indícios de toxicidade nas suas provas de eficácia, você pode avaliar a histologia dos órgãos. Aqui sua entidade química está definida, e agora você entra num trilho regulatório que tem que fazer. E esses são em BPL. O alerta aqui, onde tem atrito, olha, a vida inteira tive atrito, comecei quando trabalhava no Cristália, patologista veterinário. Você tem achados de toxicologia? Ah, tem uma hidronefrose. Aí você pergunta, mas isso aqui foi do remédio que eu estou testando ou não foi? O rato já tinha, né? É importante ter um patologista veterinário e preferencialmente certificado. As certificações internacionais são do American College of Veterinary Pathology, ou European College também. O Brasil não tem esse tipo de certificação, mas tem que ser um patologista veterinário especializado. E ele tem que conhecer o seu biotério, tem que conhecer as condições de base, né? Quando ele atribuir um achado à toxicidade do medicamento, ele tem que estar seguro. Ou, eventualmente, ele não está seguro. O que eu vi muitas vezes é uma simples descrição de alterações, e isso gera atrito, gera insegurança, porque quem está desenvolvendo vai dizer, mas tá bom, mas é tóxico ou não é tóxico? Era do medicamento ou não era? A decisão cabe, sempre ou quase sempre, no patologista veterinário. Isso já existia no meu biotério? Isso é esperado para essa espécie animal? Ou não? Isso está estranho, não existe no biotério, não é esperado para a espécie animal, e tá parecendo mesmo que é do produto. Essa é a maior fonte de atrito. Eu me detive nisso porque tive muitos atritos já. Bom, a toxicologia, caracteristicamente, ela se baseia em clínica, não está escrito aqui, em clínica, morfologia, hematologia e bioquímica. São exames de sangue, eventualmente de urina, e a morfologia, depois, ao final, se sacrifica o animal e diversos órgãos, se faz avaliação da anatomia macroscópica e da histologia. Esse é o cerne da toxicologia. Segurança é aguda, geralmente, aguda sempre, é feita com animal anestesiado, e ela foca nesses três sistemas: o sistema cardiovascular, especialmente o intervalo QT, sistema nervoso central, se é SEDA, se tem uma bateria de testes que avaliam se é sedativo, se é pró-convulsivante,
e se causa depressão respiratória. Então, vejam, é uma diferença fundamental. No anterior, opa, no anterior, você vê clinicamente, o animal geralmente não está monitorado, coração, nada disso, eletrocefalograma, você não faz testes específicos, você apenas administra a droga e observa efeitos clínicos, e efeitos de morfologia, hematologia e bioquímica. Nesse outro, é um estudo agudo, e você vai ver, por exemplo, alterações do eletrocardiograma, por exemplo, alterações do eletrocefalograma, por exemplo, alterações no desempenho de testes, né? E tudo isso em BPL. Agora vamos entrar na BPL. O que é BPL? É um conjunto de princípios para assegurar a qualidade e integridade de estudos laboratoriais aplicáveis a estudos de toxicologia e segurança não clínica de produtos farmacêuticos. Aqui vem a palavra não clínica, ou às vezes pré-clínica. As duas expressões, a meu ver, têm problemas, né? Porque os veterinários são clínicos. Então, as duas têm problemas, mas isso é clássico. Bom, as BPL têm origem na OCDE ou OECD. É delas que emana. E elas garantem o MED, que nesse caso não é louco, mas é Mutual Acceptance of Data. Elas evitam duplicação de testes, reduzem custos para a indústria, aumentam a confiança no dado e aceleram o processo de registro. O Brasil faz parte do MED, então estudos produzidos em BPL no Brasil são aceitos por agências internacionais e vice-versa, né? Estudos produzidos no exterior são aceitos pela Anvisa. Então, basicamente é isso. É um conjunto de princípios que assegura a qualidade. E qualidade, se fosse para resumir em uma palavra, é qualidade. E garantem a aceitação múltipla dos dados. A OECD, para quem não conhece, é uma organização supranacional com sede em Paris, tem 38 países membros, o Brasil ainda não é membro, acho que desde 2016 ele é observador. Promove várias coisas, né? Eu conheci por causa das BPL, mas várias coisas. E desenvolve padrões globais com o BPL. No Brasil, a autoridade certificadora do BPL é o Inmetro, e coordena o sistema MED, Mutual Acceptance of Data. E ela envolve tudo isso aqui. Instalações, pessoal, equipamentos, materiais, sistema teste, que no caso do pré-clínico é o animal, protocolos, procedimentos operacionais padrão, documentação, inspeções. Tudo isso, esse conjunto, esse arcabouço, que é o que caracteriza a BPL. Instalações devem ser apropriadas para a condução. Esse apropriado é vago, mas diante de cada exemplo concreto a gente sabe o que é. Ambiente controlado, temperatura, luz, umidade. Tem que ter segregação de áreas, biotérios, testes, área de testes, armazenagem de reagentes e amostra, descartes, arquivo e documentação. As áreas têm que ser segregadas. Isso aqui é uma unidade BPL no exterior. Então, cada porta aí é uma área dessa. E ter vários quesitos referentes ao pessoal. Tem que ter uma estrutura organizacional, que vocês estão vendo aqui é um exemplo do que pode ser uma estrutura organizacional. É meu tempo. Então, nós temos um gerente da unidade, que ele gerencia tudo, e reporta para ele um diretor de estudos, que gerencia o estudo. Então, o diretor de estudos é a autoridade máxima naquele estudo, é ele que assina o estudo, e para ele reportam os técnicos. Tem que ter uma garantia de qualidade, que é independente do diretor de estudo. Ela reporta para o gerente da unidade, mas não para o diretor de estudo. Então, a garantia pode e deve reprovar estudos que considere que não estão atendendo as BPLs. E outras possibilidades aqui, isso depende de cada área, mas cada unidade, gerência de arquivo, gerência biotério. Então, isso é uma estrutura organizacional. Isso tem que estar bem definido, responsabilidades bem definidas. Além disso, o pessoal tem que ser qualificado pela sua formação e treinado em muitas coisas, em BPL, nos POPs da unidade e no estudo em si, né? Então, esse é o conjunto que se espera do pessoal. Então, uma estrutura definida, pessoal qualificado, treinado e responsável.
Não está mudando aqui, porque muda aí. Ah, equipamentos. Equipamentos devem ser adequados, devem ser revisados, devem ter manutenção periódica, isso tem que ser documentado, você tem que, vem lá o técnico fazer a manutenção, ele gera um documento de manutenção, isso tem que ficar em arquivo, isso é auditado, eles têm que ser calibrados da mesma forma, então a data da calibração, quem fez, quem calibrou, isso é documentado, tem que estar limpo e tem que ter registro de uso, tudo isso documentado. Eu lembro aí meus tempos de pós-graduação, muitos anos, nada disso a gente fazia, né? Ia usando até quebrar. Ia usando até quebrar. Isso para BPL não dá. Como é que você confia numa medida? Tem que garantir que aquela medida é fidedigna. Materiais. A água tem uma definição. A água para diluição de reagentes tem definição, tem a definição de água para lavagem de vidraria. A água para consumo animal tem que ser potável com controle microbiológico. Não coloquei aqui a alimentação, mas da mesma forma, você tem regras para alimentação. A alimentação tem que ser certificada, determinada, você tem que arquivar todo a documentação disso. Reagentes e insumos têm que ser identificáveis, datados, armazenados corretamente, tem que ter registro de validade, lote fornecedor, tem que, de preferência, ter COA, certificado de análise. Quer dizer, você vai administrar um produto para um animal, né? Você tem lá o teu produto que você desenvolveu, você vai administrar para o animal, você tem que ter um certificado de análise. Você tem que dizer, ó, esse produto é o que eu estou falando que ele é. Sistemas teste. Aqui estamos falando é um termo amplo que se refere a animais e não animais, porque BPL também se aplica a testes não em animais, mas tem que registrar tudo. Espécie, linhagem, idade, origem, estado sanitário, todo o histórico do animal, de onde ele veio, quando ele chegou, como é que ele chegou, como é que ele evoluiu, quem que avaliou. Recomenda-se SPF, Specific Pathogen Free. Specific Pathogen Free é uma lista de patógenos veterinários que varia conforme a espécie e que ele é testado para não ter esse patógeno. Não quer dizer que ele não esteja infectado por coisa nenhuma. Quer dizer que ele não é infectado pela lista SPF. Tem que monitorar a temperatura, umidade, ciclo de luz escuro, documentar mudanças ou evento adverso. Qualquer coisa que aconteceu, você tem que documentar. E a amostragem, a seleção dos animais e a manipulação conforme POPs. Também não fazia nada disso, né? É desejável que, mesmo em estudos não BPL, quem opera com animal conheça isso e procure aproximar disso, né? A BPL é isso totalmente documentado e auditável, mas é desejável que os laboratórios avancem, né, nessa qualidade, não na certificação BPL, mas avancem nesses quesitos. Protocolos. Um estudo toxicológico não é inventado pelo pesquisador. Não é que, então vou ver se é toxicológico. Isso era antes das BPL. Hoje, você tem no site da OECD, seção 4, tá vendo? Seção 4, Health Effects. Isso é a capa de um protocolo, de um guideline, a 407, que é a dose repetidas 28 dias, toxicidade oral, doses repetidas em roedores. Então, quando você abre esse protocolo, você tem aí uma série de diretrizes. Ele não é um protocolo exatamente, ele é um guideline, mas ele discute as diretrizes. Então, a seleção da espécie animal, alojamento, preparação dos animais, preparação de doses, os níveis de doses. Então, tudo isso, sim, se cria um protocolo, mas tem que estar aderente a isso, isso tem que estar citado. Se você não faz aderente a isso, isso não é SBPL. Então, quando você está falando de toxicidade de dose repetida, você está falando de uma das normas OECD. Estou usando essa como exemplo, mas tem para tudo. Para biológicos, especialmente para terapia celular, não temos norma
OECD, especialmente terapia celular. Então, a gente entra aí um pouco numa insegurança regulatória, mas o correto de se fazer é se inspirar nessas normas, segui-las na máxima extensão possível. Bom, sistema de qualidade tem que ter POP para todas as rotinas clínicas, versionado, revisado periodicamente, colaborador treinado no POP, garantia de qualidade independente, quer dizer, a garantia de qualidade pode reprovar um estudo, e isso sem penalidades. Tem que ter auditorias internas do protocolo, da execução do estudo e do relatório, e tem que ter inspeção periódica do Inmetro. Por fim, documentação. Os registros devem ser contemporâneos, legíveis, indeléveis, atribuíveis. O relatório final é assinado pelo diretor de estudo e pelo responsável pela qualidade, declaração de conformidades com a BPL, e você tem que arquivar por 5 anos ou até aceitação regulatória. Amostras biológicas, 2 ou 3 anos após o término do estudo. Isso tem que ser estocado. Bom, aqui termina, se esse é o último, sim, aqui termina o conceito geral, né? O que é BPL, onde é que ela se insere, e aqui nós vamos responder uma outra pergunta, que é como os estudos BPL e não BPL se distribuem durante o desenvolvimento. Para isso, o conceito mais simples é que você tenha a descoberta. Geralmente se divide as etapas do desenvolvimento de fármacos assim, né? Você descoberta quando você propõe a nova entidade química, os estudos pré-clínicos e os estudos clínicos. Na prática, você tem estudos em animais na descoberta e você também tem durante a execução do estudo clínico. Então, essa fase não é tão estanque. O que é estanque é a BPL. Que a distribuição das fases do conceito de Technology Readiness Level, que a gente publicou recentemente, ele foi desenvolvido pelo Menkins em 95 para a NASA, foi desenvolvido para desenvolvimento aeronáutico, foi criada para desenvolvimento aeronáutico, mas os conceitos são tão consistentes e universais que se aplicam a quaisquer outros desenvolvimentos. A fármacos não tinha precedentes, especialmente fitoterápicos não tinha, e a gente publicou no ano passado esse paper, com a colaboração de membros da Fiocruz, Cris Mota, acho, não sei se está aí, Sandra Pérez, Paulo Benevides, Bárbara Sena era da Centroflora na época, a Cecília, da Anvisa, né, nos deu a honra de revisar tudo, fez várias modificações, e a Maria Berens, da Fiocruz. Então, a gente colocou as etapas do desenvolvimento de um medicamento dentro do sistema TRL, né? A gente revisou a literatura e fez adaptações. Aqui está um resumo, e eu vou usar esse resumo para mostrar em que parte do desenvolvimento você tem os testes pré-clínicos e se são BPL ou não BPL. O TRL1 é a ideia, um alvo ou substância com potencial terapêutico e necessidade médica não atendida. Estou propondo aqui um alvo, uma substância, então, isso aqui poderia vir a ser um remédio, ou um ligante desse alvo poderia vir a ser um remédio. No TRL2, a gente faz revisão da literatura e propõe um projeto de prova de conceito. O nosso grupo também incluiu, o original do Menkes não tinha, nosso grupo incluiu, que tem experimentação, preferivelmente experimentação do próprio grupo aqui. O 3 é a prova de conceito. Então, teste de prova de conceito, in vitro, in vivo, modelo animal. Pré-clínico, certo? Você já está executando testes em animais, ou testes in vitro, ou ex vivo, e isso aqui não é BPL. Né? Você pode fazer, como eu disse, testes de farmacodinâmica, você pode fazer de farmacocinética. O objetivo aqui é demonstrar que a ideia é viável, é a prova de conceito. E aí segue para o TRL4 a grande sacada, a grande
insight do nosso trabalho foi que a fragilidade da maior parte dos desenvolvimentos brasileiros está na otimização. Porque a turma vai da prova de conceito e direto ou para os testes em BPL quer ir direto para os testes clínicos e falha em otimizar. E fármacos não otimizados não são viáveis. Quer dizer, não é porque você teve alguma eficácia in vitro ou mesmo num teste biológico que isso pode prosseguir, né? É importante ter uma etapa de otimização. A gente está falando isso para todo mundo, falando para a agência de fomento. Isso é caro, isso é demorado, isso exige capacidades complementares de múltiplas áreas, integração de múltiplas áreas, o que às vezes é difícil, né? A gente, às vezes, é individualista, tem dificuldade de se integrar, mas ninguém domina o conhecimento todo. Muito bem. Nessa etapa, voltando ao pré-clínico, ele não é BPL. Então, tudo que você está fazendo para melhorar o teu produto e que vai impactar na alteração da molécula, isso não é BPL. Isso deve ter, os testes devem ser conduzidos de forma a produzirem resultados confiáveis. Confiáveis primeiro pelo pesquisador, para dizer, de fato, isso está indicando um caminho e eu vou seguir esse caminho. Então, primeira pessoa que tem que confiar no dado é o pesquisador, né? E não é BPL, aí se faz o depósito de patente, e aqui se procura equilibrar essas propriedades, né? Farmacodinâmica, farmacocinética, toxicidade, mas tudo não BPL. Aqui, um exemplo aí de como são as modificações da molécula, não vou entrar em detalhes, mas basicamente o conceito aqui é que a tua entidade química, nesse momento, ela é modificada e otimizada, e por isso não faça nada em BPL até que você tenha decidido que acabou. A minha entidade química é esta. E aí você já conhece propriedades de farmacodinâmica, você já conhece farmacocinética, você conhece toxicidade, né? Não vai ser para uso regulatório, mas você sabe que o produto é pouco tóxico porque você fez outros testes ou você colheu informações de toxicidade no contexto de outros testes. Mas aí, quando a tua entidade química está determinada, aí entra o BPL, né? Determinada e não muda mais. Aí você vai fazer aqui, ó, testes necessários ao estudo clínico de fase 1. O ICH-M3R2 que determina isso. Então, está aqui a lista. Citotoxicidade, genotoxicidade aguda, toxicidade em doses repetidas e a segurança cardiovascular, respiratória e sistema nervoso central. Vejam bem, isso não é a totalidade dos testes pré-clínicos. Isso são os testes pré-clínicos necessários para se realizar o estudo clínico de fase 1. Né? Muito bem. Com isso, você executa o de fase 1. Em paralelo com fase 1, ó, já estou no TRL 6, que é o estudo clínico de fase 1, quer dizer, não é objeto dessa apresentação discutir profundamente cada TRL, mas como é que os testes pré-clínicos evoluem nos TRLs. Então, veja, você vai fazer o teste clínico de fase 1, e você, em paralelo, vai fazer os testes pré-clínicos necessários para o estudo clínico de fase 2, toxicidade em doses repetidas pela duração do estudo. Você já fez um aqui, né? Onde é que está? Você já fez um aqui. Precisa ver se você tem que repeti-lo. Você tem que ter informações de toxicidade reprodutiva ou você terá que ter restrições de bula. Em paralelo com o estudo clínico de fase 2, quando você estiver fazendo em fase 2, você vai fazer aqueles estudos longos, se aplicáveis. Toxicidade crônica, 6 meses em roedores. Reprotoxicidade quando aplicável. Carcinogenicidade quando aplicável. Carcinogenicidade para medicamentos de uso contínuo, né? Por exemplo, um antihipertensivo tem que fazer carcinogenicidade. Toxicidade reprodutiva você tem que fazer, a menos que você venha a ter restrições para mulheres com potencial reprodutivo, né? E esses estudos, tudo isso em BPL, vai fazendo em paralelo com fase 1, fase 2, fase 3, tem que estar tudo pronto para o registro.
Então, aqui, todo esse final da apresentação é para dizer: você não executa o conjunto total dos testes pré-clínicos em BPL antes do estudo de fase 1, antes de entrar na fase clínica. Você executa aqueles que são necessários para a fase clínica 1 e os outros você faz em paralelo. Certo? Bom, é isso. Acho que acabou. Eu agradeço aí com essa carinha que vem da minha juventude, o Alfred Neumann, porque eu achei esse cara pesquisando o MED, né? Ele era da revista MED. Então, está concluída a apresentação e a gente pode abrir para perguntas. Muito obrigado, Pagani, pelo conteúdo e pela didática da aula, né? Foi uma aula excelente, muito bom mesmo. Um tema tão complexo, com uma didática tão boa. Já temos algumas perguntas aqui da Daniele. Então, Daniele, fique à vontade, né, para abrir seu microfone e fazer a pergunta direto para o Pagani. Eu peço que se apresente antes também. Bom dia, professor Pagani. Daniele Paixão, da empresa Cristália. A minha Bom dúvida... dia, Daniele. Prazer em vê-la. Eu já comecei, dei um start aqui. A minha dúvida... Abre a câmera. Claro. Assim a gente vê. A minha dúvida é sobre a escolha da duração do estudo de toxicidade de dose repetida para um medicamento de uso crônico. Quando eu sei que eu posso fazer uma toxicidade de 90 ou 180 dias? A duração da toxicidade deve primeiro ser compatível com a duração do teu estudo. Isso antes do uso crônico, certo? Quer dizer, se você planeja um estudo clínico para um mês, você pode ter a toxicidade de 28 dias. Certo? Essa é a primeira questão. Quer dizer, isso vem antes. Agora, para o uso crônico, e o meu entendimento, posso aqui estar errado, mas o meu entendimento é que se o uso é crônico mesmo, se eu estou falando de um antihipertensivo, de um antidiabético, de um artrite reumatoide, alguma coisa que seja uso contínuo, eu entendo que é 180 dias. E esses 180 dias, desculpa, vou fazer mais uma pergunta. E esses 180 dias eu já considero para ter esse resultado antes do fase 1 ou eu posso construir esse resultado para o fase 2? Você pode construir em paralelo. Essa é a primeira parte da minha resposta. Você tem que ter o resultado suficiente para a duração do teu estudo, para sustentar a duração do teu estudo. Você não vai fazer o estudo clínico contínuo por vida. Certo? O conceito num tempo limitado. É claro, aí a gente cai na complexidade de cada caso, tem que avaliar cada caso, né? Mas não, você não faz antes do fase 1, não. Isso é um dos conceitos importantes dessa apresentação. Veja, esses estudos crônicos em BPL são caros, são demorados. Então, vamos pegar pelo demorado. Você não vai retardar o teu estudo clínico, se ele é com duração de um mês, para ter o resultado de 6 meses. Né? Você tem que ter um pré-clínico com duração de um mês. Isso pelo tempo. E também pelo valor. Esses estudos são caríssimos. E se você fracassar no fase 2? Né? Você vai gerenciando, isso é uma questão de gestão do pré-clínico, você vai gerenciando conforme você avança. Porque sempre tem o risco de fracasso, e você fala, bom, então, o que eu tenho que investir aqui para permitir eu progredir, mas sem fazer um gasto que depois, se o produto fracassar, eu desperdicei. Tá bom? Muito obrigada. Isso é uma arte, cada caso, viu? É uma discussão que você deve fazer internamente em cada caso. E estamos à disposição para te ajudar. Obrigada. Obrigado, Daniele. Passa agora para a Cristiane Mota. Cristiane, peço que abra o microfone, se apresente, faça a pergunta para o Pagani. Oi, bom dia. Oi, Tudo querida bem, Cris Mota, autora do paper que eu mostrei. Pois é, foi um trabalho muito bom, né, que a gente realizou em conjunto, né, com o Pagani e também com a Centroflora, né, a gente faz Manguinhos. E queria parabenizar muito a palestra, foi muito bom, você sempre traz novos assuntos, né, novos tópicos aí, a gente segue aprendendo, né, nessa jornada de desenvolvimento que não é trivial mesmo, né, Pagani? De lá para cá, eu acho que a gente já tem que atualizar, né, o roteiro, porque
O mundo é dinâmico e a gente está sempre tendo que refletir e atualizar de novo, porque realmente é complexo. Eu sou Cristiane Soares, eu trabalho em gestão de projetos em Farmanguinhos. E a minha pergunta, Pagani, é o seguinte: eu já vi em alguns projetos o pessoal indo para estudo clínico, mas sem pedir anuência à Anvisa, né? Com toda a parte do CEP, né? Bem estabelecido, Comitê de Ética, mas sem a anuência da Anvisa. E está claro, né, que para usar esse estudo para registro, é necessário que passe pela anuência. Eu queria perguntar qual que é a experiência de vocês nesse diálogo com a agência reguladora, né? Então, vocês já têm feito, né, parlatórios para demonstrar tudo que foi feito, de parte não clínica, se isso já está exaustivo e robusto o suficiente para entrar em estudo clínico? E se fizeram, qual tipo de documento, né? Assim, a gente tem trabalhado em alguns formatos, qual tipo de formato que é o mais adequado para organizar, né, tamanha documentação para se levar para esses fóruns? Feito. Vamos lá, então, por partes. Estudos clínicos podem ser regulados e não regulados. Estudos clínicos para registro, se você quer usar como pivotal para registro, se você vai usar o resultado daquele estudo para solicitar a Anvisa o registro, tem que ter anuência prévia. Ponto final. Mas nem todos os estudos clínicos são para registro ou para ser usados de forma pivotal para o registro. Então, existem os estudos de iniciativa do investigador, que não são regulados, não precisam ser regulados. Então, uma opção do investigador fazer regulado ou não, né? Então, basicamente é isso. Sim, existem estudos clínicos que não solicitam a anuência da Anvisa. Se não solicitou, não vai usar esse estudo como pivotal para registro. Certo? É a primeira parte da resposta. A segunda parte, formato CTD, Common Technical Document, ICH-M4. Resposta curta, é isso. Simples assim. Sim, você comentou também de interação com a Anvisa, né? Olha, é desejável, a gente procura fazer sempre. O FDA tem o IND, Investigational New Drug, em que o desenvolvimento é discutido sempre. A Anvisa não tem propriamente um IND, mas a gente sempre procura interagir, especialmente nos desenvolvimentos de maior complexidade. Quando a complexidade é menor, você tem normas claras, aí também não tem tanto o que conversar. Você vê a norma e cumpre, né? Mas na inovação mesmo, radical, que você tem um produto novo, sim, interações com a Anvisa. Um histórico aí de vários produtos de bastante interação com a Anvisa. Interação, aliás, muito produtiva, viu? A Anvisa tem um olhar para o desenvolvimento nacional, ela procura orientar. Claro que eles estão na posição de juízes e de juízes de segurança sanitária, né? Segurança sanitária envolve eficácia e segurança. Então, eles nos orientam como é que a gente vai conseguir provar isso, como é que isso vai ser aceitável. Tá bom? Acho que respondi tudo, né, Cris? Um beijo para você, querida. Respondeu sim, outro. Muito obrigado, Cristiane. Agora eu passo para o Pierre. Olá, professor, bom dia. Meu nome é Pierre, eu sou da Fiocruz, trabalho na presidência, já trabalhei com Celeste já há algum tempo e sinto-me muito feliz por estar aqui e ter essa oportunidade. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. E vou fazer uma pergunta de cunho mais estratégico, né? Considerando a sua apresentação, a gente sabe que as universidades e os ICTs, muitos laboratórios enfrentam uma forte assimetria, né, regulatória entre a relação das BPLs e as BPFs da fábrica, até porque a Anvisa exige que todos os testes sejam refeitos, né, tanto nos 3 ambientes, no laboratório, na qualidade
e na própria produção para garantir essa simetria. E como você bem falou, em algum tempo atrás isso não acontecia, inclusive nos seus laboratórios. Na sua opinião, como podemos superar essas assimetrias, visto que hoje nós somos 100% dependentes de hifas de antibióticos, inclusive, nós somos defasados 25 anos dessa política de antibiótico, tendo que enfrentar uma resistência antimicrobiana, e temos essa assimetria, né? E se você apresentou um processo até chegar à fase clínica, mas você pode falar um pouco mais sobre a relação de como as farmoquímicas e as farmacêuticas se integram nessa relação dos laboratórios, porque hoje ainda existe uma cultura de resistência dos laboratórios públicos das universidades de CTs em se associar com as empresas em razão de um preconceito cultural presente. Visto até porque a tua chamada me chamou muita atenção do Vale da Morte dos fármacos, e isso tem se mostrado muito presente, né, porque a gente identifica muito sucesso em alguns casos, né, como tem o caso agora recente da Cristália no medicamento, mas a gente sabe que ainda existem muitas resistências dos laboratórios e de pesquisadores nesse processo. Você pode falar um pouco sobre essa questão? Posso, caramba, várias perguntas, né? Vamos ver como é que a gente responde. Eu vou começar da primeira. Se eu esquecer alguma, você me recorde, tá? A primeira, né? A simetria. Vou dizer uma coisa. Meus 61 anos. Se não é para fazer com qualidade, melhor não fazer. Então, eu entendo que o pesquisador deve utilizar os recursos que estão à sua disposição, quer dizer, eventualmente não são muitos, são limitados, mas otimize os recursos à sua disposição para entregar resultados com qualidade. BPL é um sistema de qualidade certificado exigido para uma fração apresentada nessa palestra, para alguns testes. Mas os outros que não são exigidos no BPL, se você está desenvolvendo um fármaco, você vai solicitar apoio a agências de fomento. Você vai comprometer tempo da sua vida, do seu orientando. Estou pensando um professor no contexto de uma ICT universidade, né? Só compensa se for bem feito. Eu falei da idade porque, assim, às vezes, mais jovem quer fazer, quer ter, quer publicar, e acaba acaba produzindo uma publicação de uma coisa que, de repente, nem ele mesmo confia. Então, eu acho que os recursos, não me cabe dizer aqui, os recursos para a ciência têm que vir, né? Pobre do país que não põe recursos na ciência. Mas, uma vez recebido, o pesquisador tem que otimizar o que ele recebeu, produzir informação que ele, repetindo um comentário da palestra, o primeiro que tem que confiar na informação é o próprio pesquisador, porque ele sabe tudo, ele sabe como foi feito. Então, se ele não tem capacidade de executar alguma coisa, se associa com mais alguém, procura quem tem, acaba andando, mas é mais uma lição de vida, né? Só vale a pena fazer se tiver qualidade e se confiar no que fez. Então, isso está, talvez como você é um gestor, talvez você esperasse uma resposta mais de gestão, eu estou usando mais de autoajuda, talvez, né? Que a pessoa tem que confiar. Agora, do ponto de vista de gestão, também avaliar a qualidade do que foi produzido. Eu poderia dizer sobre gestão. Outra questão foi a interação de CTs com a indústria farmacêutica, né? Bom, é um tema longo e com evolução histórica. Primeiro, vamos olhar o lado da indústria. Até os anos 90, a indústria criava tudo o que ela precisava. Ela tinha os seus centros de pesquisa, ela trazia PhDs. Nos Estados Unidos, 70% dos PhDs estão na indústria.
Aqui no Brasil, a ínfima minoria. Eu fui PhD da indústria em tempos idos e era uma aves rara, né? Hoje tem bastante, mas não tanto quanto lá, que a maioria tá na indústria. Então, a indústria criava o seu conhecimento e fazia todos os seus desenvolvimentos, desde a origem, desde a ideia, passando pela descoberta inteira, depois os pré-clínicos, depois o clínico, fazia tudo. Isso até meados dos anos 90 e tal. Mas, a partir de meados dos anos 90, os fracassos foram muitos. E, assim, o fracasso faz parte do desenvolvimento farmacêutico, né? Existe aquela pirâmide que todos conhecem, que você começa com 10 mil moléculas para terminar com uma, a maioria fracassa. Mas houve muitos fracassos tardios, fracassos em que se investiu muito e você vai lá, fracassa no fase 2, fracassa no fase 3, e foram muitos. E acontecia que, primeiro, o dinheiro perdido, segundo, a não entrada de um novo produto para financiar todo o sistema. Então, a partir do meados dos anos 90, início do ano 2000, a indústria passou a buscar as parcerias. E ultimamente, algumas indústrias estão priorizando mesmo as parcerias. Elas dizem, eu não me importo em pagar caro, eu posso pagar 100 milhões de dólares por alguma coisa, mas eu quero ter o risco reduzido. Eu quero pegar o negócio pronto, adiantado, né? Então, hoje a gente vive um híbrido dessas coisas. As indústrias têm seus times de P&D, mas elas também buscam associação com as ICTs, e primeiro pela capilaridade, pela variabilidade, quer dizer, as ICTs têm uma possibilidade de pesquisar muito mais coisas, né, enquanto que as indústrias pesquisam dentro de caixinhas mais determinadas. E segundo, pelo risco, como falei, né, que elas levam a coisa mais adiante. Bom, e hoje sim, a indústria procura parcerias com ICTs. Agora, a última parte da tua pergunta se refere a preconceito, a questão como encarar. Olha, isso é brasileiro, né? No exterior não é assim, não. No exterior não é assim, não. E veja, você pode ter preconceito com a indústria, mas aí você pega o dinheiro do CNPq e compra um monte de reagentes caríssimos produzidos pela indústria. Então, como assim preconceito? Se alimenta. Hoje eu vejo, eu trabalhei numa ICT, né, como me apresentei no CNPq por 10 anos, e a gente buscava muito a parceria com a indústria. A questão são os filtros da indústria, né? O que a indústria quer de você? Então, eles vão exigir muitas provas para firmar uma parceria. Mas é isso, quer dizer, a indústria quer sim, e a questão é ter sistemas de integração. Acho que a Celeste aí também é uma lutadora aí nessa área de integração, né, empreendedorismo. Eu fiz isso a vida inteira, essa integração. Muitas experiências boas e ruins. A questão é ter vontade de ambas as partes. As indústrias têm programas de integração, sim, periodicamente lançam até editais, mas tem programas abertos contínuos. E agora, a proposta tem que ser algo que se encaixa naquilo que a indústria quer, né? Que é um produto com potencial lucrativo. Então, preconceito falso. Assim, vamos acabar com isso. E se você está fazendo um desenvolvimento farmacêutico, é para ir para o mercado, certo? Então a ICT não vai produzir. Você tem que se associar com quem produz. Isso aí, não sei se eu respondi, se eu abordei as tuas questões todas, faltou alguma coisa? Não, você abordou sim. O desafio se faz muito presente, mas te agradeço muito as suas perguntas. Eu quero passar a outros colegas que querem também fazer perguntas. Obrigado, professor, pela atenção. Sim? Bom Obrigado, dia. Pierre. Tchau. Muito obrigado, Pierre. Só um comentário, desculpe. Claro. Lindo o fundo do Pierre, né? Ele é do Castelinho, certo? Terceiro andar do castelo, né, Pierre? Você está dentro do Castelinho ou isso é só fundo? Terceiro andar do castelo, tenho certeza. Tá Também estava achando lindo e com saudade. Bom, já respondi pelo Pierre, não tem dúvida, que é o castelo.
Obrigado, Eu Pierre. sempre uso esse fundo quando faço me representar na Fiocruz. É uma maneira das pessoas se internalizarem nessa instituição maravilhosa que é a nossa casa. Fiquei com muita saudade, viu, Pierre? Que há muito tempo eu não subo aí. Pois é. Estou aqui Obrigado, no Pierre. quinto. Um bom dia para vocês. Falou, e fica o convite para você participar das próximas lives, trazendo aí a qualidade ao debate. Eu vou passar agora, passar para o Rogério Almeida Meneguin, ele está com dificuldade aqui de ligar a câmera e o microfone, eu vou ler a pergunta dele. Ele é consultor técnico em propriedade intelectual no Ministério da Saúde, professor em propriedade intelectual da Universidade Federal de Sergipe e coordenador da área de tecnologia, inovação e saúde da Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose. Primeiro aqui, ele parabeniza muito, Pagani, a sua apresentação e gostaria de saber que você comentasse também sobre o uso de inteligência artificial no projeto de medicamentos e vacinas. Esse tema era para outra palestra inteira, né? Mas, quer saber? Eu vou te dizer pessoalmente, eu me classifico como addict, dependente. Bom, essa palestra teve bastante ajuda de inteligência artificial na organização das informações. É uma força que não dá para ignorar. A gente usa também bastante na criação de estudos clínicos. É um tsunami. É um tsunami. Azar de quem não usar. Agora, a gente sabe do seguinte, né? Eu alegremente algumas vezes pedia, ChatGPT, me faça uma revisão sobre o tema aí, bota as referências e tal. Aí faz, aí você falou, que legal, veio pronto. Aí você vai lá ver, não, mas essa referência não existe. Essa referência remete para uma outra coisa, não é o que ele está falando aqui. Então ainda tem os seus senões. Mas mesmo assim é um poder gigantesco e deve sim ser usado. Eu participei de alguns desenvolvimentos recentes que envolveram inteligência artificial na questão do diagnóstico. É, é, Olha, o poder é enorme, tanto para coletar informação, quanto para processar dados que você obteve. Eu uso todos os dias, eu uso várias horas por dia. E uso várias IAs. O ChatGPT-5, o Claude, DeepSeek, Grok, várias. Tem que usar. Obrigado, Pagani. Agora eu passo para Gabriela Maciel Vieira. Oi, bom dia. Meu nome é Gabriela Vieira, eu sou pós-doutoranda aqui da Fiocruz, eu participo de um grupo que está, né, nesse programa do Inova Empreendedorismo. Queria agradecer muito pela palestra. Inclusive, me identifiquei muito com a sua carreira também, passei pela USP e pelo CNPEM durante a minha carreira, então achei muito legal. E agora eu estou aqui na Fiocruz. Bom, eu, na verdade, tinha duas perguntas, talvez seja um pouco complexa, mas enfim, bem resumidamente, primeiro eu queria perguntar se essa empresa, a Zidos, pelo que eu entendi, faz consultoria, né? Porque eu sei que no futuro a gente vai precisar. Bom, a gente tem um projeto que a gente tem bastante dificuldade para entender onde se encaixa nessas coisas de BPL, de estudo clínico, porque não é desenvolvimento de fármacos. Na verdade, vai ser meio um teste laboratorial onde a gente vai desenvolver organoides tumorais a partir da amostra do paciente, né, tanto de biópsia quanto de ressecção cirúrgica, para fazer um teste de diferentes quimioterápicos para ajudar o oncologista a guiar melhor a escolha do quimioterápico que ele vai usar no paciente. Então, a minha dúvida seria se vocês fazem também essa assessoria para quando não é desenvolvimento de fármacos, e no caso do BPL, se, por exemplo, a gente já passou pela parte onde a gente fez os testes com linhagem celular, né, não com amostras de humano propriamente dita, e a gente vai passar agora para a fase onde a gente vai realizar os estudos com realmente desenvolver esse teste com as amostras de humanos, né? Então, já entraria como uma fase, como um estudo clínico, porque já vai usar amostras de humanos. Então, eu acredito que já tenha que entrar, né, no BPL, pelo que a gente pesquisou, só que a minha dúvida é se anteriormente, com as linhagens, também precisaria ter sido inclusa ou não, e se vocês fazem essa assessoria também para esse tipo de teste. Perfeito, Gabriela. Olha, a Ácidos é uma CRO,
Contract Research Organization, em português, Organização Representativa de Pesquisa Clínica. Então, assim, o cerne nosso é pesquisa clínica, o desenvolvimento clínico. Mas nós temos expandido para parcerias orientando o pré-clínico. A gente não faz nada de pré-clínico, a gente orienta e encaminha para quem faz, né? No Brasil, nós temos BPL em Santa Catarina, na Bioagri também, o CIEMP de Santa Catarina, e também tem no exterior, a gente tem contatos aí no exterior para testes em BPL. Então, a gente sim faz consultoria na parte pré-clínica e executa a parte clínica. Com relação à tua dúvida de BPL para teste diagnóstico, não precisa. Não precisa. O conceito é que você usa toxicologia em BPL para algo que você vai administrar a um ser humano. Mas para coletar uma amostra de um ser humano e fazer um teste in vitro, e você não vai injetar nada na pessoa, nem por via oral, nem por injeção, nada disso, não é BPL. O que você precisa é solidez científica. Não é BPL. Então, é uma pergunta legal, porque aqui, lembrando, a origem dessa palestra foi uma conversa com a Celeste, onde é sim e onde é não. Nesse caso é não. Tá? Nossa, que ótimo saber. E agora, você vai precisar ser convincente, né? Você vai precisar ter demonstrações convincentes. Agora, o que você vai precisar, se você coletar amostras humanas e usar amostras humanas, você vai precisar de boas práticas clínicas, porque isso é um teste clínico, certo? Então, para coletar algo de um ser humano, você precisa estar dentro das boas práticas clínicas. Então, BPL não, que é para animal, BPC sim, que é para humano. Legal. E essa parte vocês fazem também? Sim, sim. Ah, legal. Muito obrigada. Obrigado, Gabriele. A gente fica feliz, né? A Gabriele faz parte aqui dos projetos, da equipe dos projetos aprovados para entrar na maturação do programa Empreendedorismo, assim como a Camila Santos também, que é a próxima a perguntar, também faz parte do NIT aqui, que seria um dos projetos também. Então, a gente fica feliz com a participação de vocês, isso que é muito importante para a gente. Camila, está com você. Obrigada, gente. Eu fico tão feliz cada vez que a Gabriela participa. Eu estou aqui até feliz. Ai, Pagani, prazer. O Anderson já me apresentou. Eu tinha várias perguntas aqui na minha cabeça, mas eu acho que eu vou focar em duas. Depois dessa resposta que você me deu, você me desnorteou um pouco, porque eu acho que eu ia perguntar nessa linha da Gabriela e você já respondeu sobre o caso dela. Porém, em projetos que precisam, sim, da validação em BPL, eu vi que isso é mais no TRL5, igual você mostrou no slide, né? E isso acontece assim muito. Esse conhecimento que você está trazendo é muito importante para o NIT, para a gente assessorar um pouco assim as pesquisas e os pesquisadores quando perguntam isso para a gente. E eu sei que não é um conhecimento trivial, precisa de ter, né, se especializar nesse tipo de conhecimento para assessorar. Mas aí o pesquisador validou, a entidade química dele é essa, fez toda a parte pré-clínica no BPL e vai para o BPL agora. Geralmente, qual que é o primeiro ensaio que se faz? Geralmente contrato, igual você estava falando agora. Eu queria que você desse sugestões de empresas que fazem esses ensaios de BPL não clínico. Igual você falou de citotoxicidade, modelo animal, genotoxicidade. Qual que é a trilha dentro do TRL5 para fazer isso? Olha, tipicamente, toxicidade aguda e toxicidade de doses repetidas. Uhum. Né? Você precisa desses dois. Toxicidade aguda, cujo objetivo é letalidade. Uhum. Então, ela vem substituir a antiga DL50. DL50 é um teste cruel e não ético. DL50 é algo que usava 400 camundongos para dizer que a DL50 é 42,7 miligramas por quilo, e aí vinha outro laboratório e usava mais 400 camundongos para dizer, não é 48,7, é 57,2. E aí um terceiro falava que é 80,03, com mais 400 camundongos. E isso é infinito. Então, a DL50 está em desuso e ela foi para
resta para algumas poucas indicações, mas como toxicidade formal para desenvolvimento clínico está abandonada, e se usa a toxicidade aguda por faixas toxicológicas. Menor que 5 miligramas por quilo, de 5 a 50, de 50 a 300, 300 a 2.000, maior que 2.000. Isso está no guia OECD 423, e procura dose letal. Por quê? Porque daí para frente você vai trabalhar com dose subletal. Você tem que saber qual é a dose letal, qual é a dose que mata, porque no toxicidade de doses repetidas, você vai usar uma dose subletal, porém alta, porque você quer ver toxicidade. Aliás, isso me dá um gancho para ampliar o comentário sobre toxicologia. Muita gente imagina que a toxicologia ideal é limpa, não tem toxicologia, tudo negativo. Não é isso, não. A dose mais... O protocolo, por exemplo, que eu mostrei, 407, ele tem 3 níveis de dose, e você espera que a dose mais alta mostre efeitos tóxicos. E que a dose intermediária não seja tóxica, não mostre efeito, e seja no AL. No Observed Adverse Event Level. Então, que a intermediária seja no AL. Mas a alta tem que trazer efeito tóxico. Por quê? Porque você quer ter uma previsão do que eventualmente poderia acontecer em humanos. Então, você força a mão. Você usa doses que podem chegar a 100 vezes a dose equivalente humana. Então, esse é o básico, né? Toxicidade aguda, buscando letalidade, toxicidade de doses repetidas, buscando toxicidade de órgão específica. Porque na aguda você não vê órgão, você só vê se morreu. Qual é a dose que matou? Na dose repetida, você faz histologia nos órgãos. Aí você vai buscar a toxicidade de órgão específica. Então, esse é o base, né? É o fundamento. Isso se aplica praticamente a tudo. Biológicos também, você faz toxicidade de doses repetidas, as células. Genotoxicidade... Vacina também, né? Vacina também, né? Vacina vai na também. mesma seara. Também. Genotoxicidade você faz de tudo, né? Até porque é barato, muito barato. É barato quanto? Barato, R$5.000, sei lá. Assim. Porque o de... Mais ou menos. Os anteriores que você falou é meio carinho, não é? E travou? Sim. Os anteriores. Alguém falou? Fui eu, Pagani. Aumentou muito o preço, tá? Não é mais isso? Não é baratinho assim, não. Emes, 30 mil. Um pouquinho mais. 30 mil? Era 5, não é mais. 5 mil dólares. Tá tudo. Bom, não, mas 30 mil dólares, pelo amor de Deus, um Emes, né? Nossa. Não. Olha, a gente tem contato com algumas empresas no exterior, mas você tem também o Ciemp e a Bioagri. Agora, chama? Isso para BPL. Ciemp, Santa Catarina, professor Calixto. E qual que é a outra empresa que você falou? Bioagri. Bioagri. Essas são as duas que eu conheço BPL no Brasil, não sei se tem mais alguma. E a gente tem os contatos, a gente eventualmente encaminha para o exterior. O que a gente encaminha, sem dúvida, para o exterior é estudo crônico. Porque o Brasil, se fizer um por ano, ou menos do que um por ano, entende? Aí é melhor você fazer com quem já faz bastante. Claro. Então, eu posso depois te passar esse contato aí, se você me faz contato particularmente, eu posso te passar esse contato. Perfeito, obrigada. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Quando a gente trabalha muito com entidades químicas, a gente trabalha muito com patente. E para fazer um depósito de patente, não necessariamente você tem todos esses corpos de dados, sais pré-clínicos, independente do BPL, né? Praticamente não precisa de BPL, né? Para fazer o depósito da patente. Mas essa suficiência descritiva desses dados para patente, às vezes não é necessário, às vezes não é o suficiente para o interesse de uma empresa, igual a gente estava conversando um tempo atrás aí com a pergunta anterior. E aí eu queria te perguntar, geralmente, quais são os dados mínimos, né, avançados, que a empresa começa a se interessar por uma tecnologia para começar a conversar? Pergunta de $1 bilhão. Vamos lá. Você conhece a expressão
unmet medical needs, em português, necessidades médicas não atendidas. Conhece essa expressão? Não. Essa expressão é a resposta à sua pergunta. Se você estiver desenvolvendo o 10º gel vaginal para candidíase, eles não vão interessar. Porque custa R$20 e resolve a maioria dos casos. Mas se você tem uma unmet medical need, necessidade médica não atendida, alguma condição clínica em que os tratamentos atuais são deficientes, né? Ou eles não curam, ou eles não controlam, ou eles controlam mal, ou eles não controlam nada. É o teu nicho. É aí que tem interesse. É aí que a indústria vai querer. Então, o fundamental, é claro que a patente é importante, mas o fundamental é você ter provas de conceito, de preferência mais que uma, por métodos diferentes, por caminhos diferentes, demonstrando potencial terapêutico em uma necessidade médica não atendida. Não importa a incidência ou prevalência da doença, não importa o tamanho, né? Hoje, cada vez mais se procura doença rara. Então, há 30 anos, ninguém queria saber de doença rara. Hoje virou a prioridade. Por quê? Porque as doenças mais comuns, como diabetes e hipertensão, 20% da humanidade tem cada um desses, essas doenças mais comuns já estão muito tratadas, já teve muitas inovações. Então, teu espaço para inovar nessas doenças é pequeno, né? Você está competindo com um genérico mais de 20 anos, que é muito bom. Então, teu espaço é pequeno. Não quer dizer que seja zero, mas nesse caso, você vai ter que ter alguma coisa com um claro diferencial. Não é mais um negócio. Você tem, por que o meu vai funcionar onde o outro não funciona? Certo? Quando se trata de doença não rara. Quando se trata de doença rara, ok. A doença é rara, não tem tratamento, e você demonstra um potencial para isso. Certo? É isso que vai interessar a indústria. A patente, assim, não é essencial para a indústria. É legal ter a patente, né? Não vai sair falando por aí sem ter um depósito de propriedade intelectual. Mas não é o essencial. O essencial é o que eu te falei, unmet medical need. Então, se você não conhecia essa expressão, tenho o prazer de te introduzir ela. Escreve aí na parede, na tua frente, que esse é o divisor de águas. Pode deixar. Obrigada, viu, pelas respostas. Eu anotei esse termo logo no início da sua palestra, porque eu achei curioso, porque a gente usa de várias formas, mas eu achei curioso, não sabia que era um padrão aí, sempre aprendendo. Sim, é o filtro das indústrias. Pois é, não, eu achei curiosa a forma de dizer. Obrigado, Camila. Agora eu passo para a Edson Ferreira da Silva. Bom dia. Bom dia. Parabéns pela apresentação. Eu queria tirar uma dúvida sobre fármacos de origem sintética. Tá? Eu trabalhei a escola de todos nós. Começamos todos nós com isso. Eu trabalhei com o Edson Lima, que é do Cristália, né? Edson da Silva Lima. Não sei se você conhece. Sim. Diretor de produção. Isso. E aí eu entendo que na fase de descoberta, na síntese, a gente precisa de BPL, mas, por exemplo, para passar para o TRL5, que é teste clínico, você vai precisar, assim, 5 quilos, 1 quilo. E aí eu não preciso sintetizar essa quantidade em condições BPL, ou seja, para chegar numa molécula, eu posso usar várias rotas sintéticas. Eu posso ter meio quilo obtido por uma rota, meio quilo obtido por outra, juntar os dois, fazer um lote só. Mas as impurezas de um lote e de outro podem ser diferentes. E aí, para poder eu sintetizar, eu tenho que também identificar. Aí eu posso usar um HPLC que não seja calibrado, coisa parecida, entendeu? Um RMM, tudo isso. Então, me surpreende esse fato de não precisar. É isso mesmo ou estou enganado? Tá mexendo no vespeiro. Cutuca, sai a vespa e pica aí. O negócio é o seguinte, no caso é BPF, né? Não BPL. Isso.
Boas práticas de fabricação, não boas práticas de laboratório. A apresentação foi toda focada em boas práticas de laboratório. Então, BPF, a princípio, você precisa a partir do início dos estudos clínicos. E é desejável e ideal que no TRL5, que são os pré-clínicos em BPL, você tenha uma composição muito consistente, que tenha o certificado de análise, né, que você seja consistente. Se você tiver variação de teor, ou principalmente variação de impurezas, vai ter que discutir qual é o potencial impacto disso, né? Que impurezas são essas? Que impacto pode ter de um lote ter uma impureza, do outro não ter a mais, ter a menos? Você tem que fazer uma análise de risco aí. Mas a partir do início dos testes clínicos, você precisa ter a produção em BPF. BPF é aplicável à produção. Na prática, eu nunca vi isso acontecer. Assim, produção mesmo em BPF, o que eu vi acontecer foi para o estudo clínico de fase 3. Aí é indiscutível e inapelável. O estudo clínico de fase 3 é feito com o medicamento que vai para o mercado igualzinho. De repente, até na própria caixinha, na própria embalagem. Mas, se não isso, o medicamento tem que ser o próprio que vai para o mercado. Então, não é só a produção do IFA, mas é também a formulação. É desejável, não sei se tem alguém da Anvisa aí, a Cecília, acho que eu vi no começo, é desejável que seja boas práticas de fabricação para o início dos estudos clínicos, mas, de fato, eu nunca vi isso acontecer. Eu vi a partir do 3 mesmo, é obrigatório. Mas o quanto antes. Porque, de fato, Edson, é o que você falou. Você tá desenvolvendo, né? Você está desenvolvendo. Quer dizer, você vai otimizar a rota e definir a rota de síntese num momento aí intermediário do desenvolvimento. No TRL4, você já tem que estar com a rota mais ou menos definida, mas ainda pode ter alguma modificação. Então, esse é um dos assuntos complexos, viu? Bom, é isso. O obrigatório mesmo é no 3, aí é indiscutível, mas é desejável antes. No 3, que eu digo, ó, TRL 8, estudo clínico fase 3. Isso é indiscutível. O antes é desejável. Os TRLs anteriores e o estudo clínico 1, 2. Muito obrigado, Edson. Agora a gente passa para Francine. Olá, bom dia, Eduardo. Bom dia. Eu tô com a voz meio limitada de gripe aqui. A pergunta do Edson, bom, eu sou consultora de inovação para negócios em Deep Tech, e a pergunta do Edson me acionou uma memória que eu tenho quando eu estou consultando, né, para esses cientistas que estão desenvolvendo essas soluções. E eu quero também ouvir tua opinião, mas acho que você acabou dando um pouco ali também com o Edson, mas vamos lá. Por mais que não seja obrigatório, em qualquer desenvolvimento de biosolução, o que eu sugiro como mitigação de risco, e até porque o público com o qual eu trabalho é muito mais fundamentado por venture capital do que por agência de fomento, né? Então, o que o capitalista investidor quer? Mitigar riscos ao longo de toda a cadeia de TRL que a gente está vendo. E aí, para fazer isso, uma das formas, um dos caminhos é esse, de testar escalas de replicabilidade dessa biosolução, seja um fármaco ou qualquer outra biosolução, antes até de levar para um clínico se for necessário, justamente porque esse teste clínico, ele tem um custo altíssimo e esse investidor capitalista, desse VC, só vai investir uma vez assim que 99% dos riscos desse produto não parar em pé, ou não ser replicável, ou não ser estável, que é fundamental para eu poder comercializar depois esse produto, né? Tudo isso tenha sido mitigado.
Então, em termos de projeção de tempo, de gestão de projeto mesmo, muitas vezes os pesquisadores se encontram nesse dilema, né, de antecipar esse tipo de teste que ainda não é obrigatório e que também vai custar um investimento por parte do cientista que está desenvolvendo isso, antes até de fazer, que daí também no meu caso eu trabalho muito com transferência tecnológica. O TRL5 geralmente é essa ponte, né, de transferir a tecnologia para uma indústria, antes até de fazer o clínico. Também a Camila perguntou antes sobre isso, né? Então tem, dependendo da situação, indústrias que eu vejo que fazem esse pedido antes também, porque eles querem garantir que se eles vão pagar por essa tecnologia seja escalável, seja reprodutível, porque senão depois eles não vão conseguir comercializar por N motivos. Não estou nem falando de questões biológicas, toxicidade, né? Nada disso, mas só o fato de eu não poder fazer em larga escala. Então, eu queria saber o que você pensa sobre isso, assim. Quer dizer, você, se eu bem entendi o teu comentário, estratégia de mitigação de risco, é isso? Você Exatamente. faz uma análise do risco, você está evoluindo tanto em rota de síntese, eventualmente associando lotes, e a cada passo faz uma análise de risco. É isso, né? Isso resume o que você falou? Sim. E antecipando de acordo, total. De acordo, sim. Sim, porque, veja, como eu falei, é desejável você ter a produção em BPF a partir do início da etapa clínica, mas eu nunca vi isso acontecer. Até porque você continua desenvolvendo, né? Você continua, porque no começo do desenvolvimento, a preocupação, a meta de quem produz é produzir para os testes, por qualquer rota, né? Uhum. E está produzindo em pequenas quantidades, pouco importa se a rota tem eficiência pequena. Minha eficiência é 30%, eu perco 70%, mas eu produzi 1 grama. E esse 1 grama vai te fazer um monte de testes in vitro e tal, tá bom, aí 1 grama. Bom, depois, quando você vai aumentando as quantidades, agora não é mais 1 grama, é 10 gramas, 30 gramas, 100 gramas. Você começa a se preocupar um pouco com eficiência, aí você vai fazendo ajustes de rota, né? Uhum. Bom, e quando chega em 1 quilo, 5 quilos, 10 quilos, bom, Toneladas, né? aí você se preocupa muito com ajustes de rota. Aí você ter um ganho de eficiência na produção de 3, 4% é enorme isso, né? Quando você está em vários quilos de um IFA, né? Ou tonelada, sei lá, mas pelo menos dezenas ou centenas de quilos. Eu estou falando do IFA, né? Então, aí você ter 2% de ganho de eficiência numa rota é super relevante. Então, essa otimização da rota, ela vai até onde for possível, né? Mas sim, quer dizer, se você fez pequenas alterações da rota, a análise de risco, a discussão do risco, no meu entendimento, é o caminho. Mas veja que isso precisa conversar com a agência, né? Quanto isso. Exata, quer dizer, você precisa convencer a agência que essa tua análise de risco vale. Sim, aí são outras discussões, exato. Que daí a gente entra em regulatórios, né? Mas falando em modelo mesmo de negócio, planejamento de testes, né? O que eu vejo hoje ainda é que se pula essa etapa da otimização pensando na escala, porque deixa para depois, sabe? Acho que é uma escolha Tem vezes que o cientista consegue ver e trazer isso para frente, entender que isso é importante, mas tem vezes que não, que ele prefere seguir toda a rota mandatória e aí depois eu me preocupo com a escala, assim, sabe? Se Sim, tudo der veja, certo, aí eu desenvolvo uma forma de escalar. Sim, você otimizar a rota quando você está produzindo 1 grama, 2 gramas, e daí? E daí? Se você tiver uma eficiência de 10%, você perdeu 90%, mas você produziu 1 grama. E esse 1 grama dá para fazer um monte de teste, tá bom. Agora, isso é 100 gramas, isso é 1 quilo, isso é 10 quilos, isso é 100 quilos, aí faz diferença, faz uma bruta diferença. Então, de fato, o momento de você otimizar a rota escalada é quando você precisa produzir mais. Tipicamente, para sintéticos, para o TRL5, se não me engano, a gente pedia 30 gramas. Falando de memória, posso me equivocar, 30 gramas.
Agora, quando você vai para o 6, aí você precisa muito mais. Vai depender, por exemplo, quando você vai dar para um ser humano, você vai dar 50 miligramas, por exemplo. E quantos pacientes você vai tratar? Você vai tratar 30 pacientes. Então, são 30 vezes 50 miligramas. Isso dá o quê? 1,5 grama, certo? Então, ainda você controla, se for isso, mas se começa a ser, não é 50 miligramas, é 500 miligramas, não é 30 pacientes, é 300 pacientes, bom, aí vai crescendo a escala. Aí você precisa ter a rota otimizada. Aí não é opcional. Pagani, só entrando aqui nessa conversa. No TRL5, a parte de não roedores, dependendo do modelo, você vai precisar de uma quantidade grande, sim. Então, um aumento para quilos. Por exemplo, a gente trabalha alguns projetos com esse mini pig, a dose é 1 para 1. Então, aí você já precisa aumentar a escala no TRL5. Sim. Quantos gramas no TRL5, você lembra, Cris? Então, a gente está trabalhando praticamente, né, em projetos com quilo, já entrando em 5 quilos. Tudo depende da potência, né? Aí acabou, né? Aí você tem que realmente se preocupar com e a farmacotécnica também usa muito material para o desenvolvimento farmacotécnico, sabe? Para fazer os estudos de compatibilidade, para fazer a formulação farmacêutica, mesmo que preliminar, até mesmo para o modelo não clínico. Porque, por a experiência que a gente está tendo, é que os porquinhos já vão precisar de uma formulação. Então, o porco já consome muito mais, né? Muito maior. Exato. Então, essa escala vai aumentando, né, como a gente tinha visto, né, quando a gente fez o desenvolvimento do TRL, né, e mudando os ambientes, né? Mas a importância da otimização está muito ligada à viabilidade de se fazer isso. Então, usar os reagentes compatíveis, né? Então, os equipamentos já mais translacionais, porque depois, quando muda o ambiente, você sai ali do Becker para um reator, o processo muda muito. E aí você tem outros contaminantes, né? Você tem outra matriz, você pode ter polimorfo. Então, assim, várias etapas de caracterização desse material são essenciais, por isso a otimização é uma parte muito importante de ser feita no TRL4. Cristiane, muito obrigada, viu, pelo teu complemento. Até porque você falou, acho que uma palavra mágica, que é bioreator. Porque quando você muda do sistema estático, que seja, sei lá, de bancada, né? E aí você vai para um sistema fluido, é quase como se você, não exageradamente, né? Mas estivesse criando um produto novo, porque muda totalmente a dinâmica daquele sistema que você projetou, né? Aquela conformação. E aí você vai descobrindo várias novidades, né, sobre a sua ciência, seja ela qual for. Mas obrigada. Eduardo, também obrigada, viu, por me ouvir, e vou passar também a palavra para uma próxima pessoa que queira falar. Obrigada, gente. Muito bom te ver aí, viu, Francine? Estou te devendo uma data, não esqueci, não. Eu tenho que pactuar aí com a equipe. Compromisso público agora, hein, Celeste? Depois a gente vai atualizar tudo em breve, vamos marcar. Muito obrigado, Francine. Acho que não tem pessoal aqui mais com a mão levantada, então, aproveitar, Pagani, eu queria fazer uma pergunta, já nesse espaço. Queria que você falasse quais são as perspectivas para o Brasil, né, nesse cenário para superar o Vale da Morte, em termos de ambiente regulatório, infraestrutura, talentos, e que citasse também o papel das startups. Muito desafiadora. E o papel das startups, dos spin-offs nesse ecossistema aí. Está vindo para contribuir e tal. A resposta que eu vou te dar é o que a gente descobriu nesse trabalho de transposição dos TRLs. Que o TRL4 é crítico. Essa é a grande conclusão desse trabalho, porque a nossa proposta foi transpor os TRLs do MENCS para o desenvolvimento farmacêutico, especialmente de fitoterápicos, pelo desejo que a gente tem do Brasil aproveitar a sua biodiversidade. Então, transpomos os TRLs do MENCS, que era desenvolvimento aeronáutico, para fitoterápicos. Tinha já vários precedentes, né, várias publicações, mas não paper. O que tinha era agências de fomento com as suas classificações. Muito bem, aí a gente fez a transposição, e a descoberta, que não existia no começo, é que o TRL4 é o gargalo. E de fato, olhando pela minha experiência pessoal,
o que a gente vê é essa pressa de chegar em etapas mais avançadas, eventualmente teste pré-clínico em BPL ou até teste clínico, sem otimizar. E otimizar é fundamental, porque nós não estamos num cenário em que você não tem tratamento. Você tem tratamento para quase tudo. Algumas doenças não têm tratamento, algumas doenças têm tratamento, mas não funciona tão bem. Então, nesse cenário, se você tiver deficiências na tua entidade química, ela não progride. Então, ela precisa ser muito eficaz, e ser muito eficaz significa funcionar in vitro em baixíssimas concentrações, da preferência da ordem de nanomolar. Então, quando eu vejo aí entidades químicas que funcionam in vitro em alto nanomolar, ixi, adeus, está morto. Funcionou, né? Você fez lá o teste e funcionou, mas você não vai ser competitivo, né? Então, de preferência na faixa de nanomolar. Ela precisa não ter toxicidades inadvertidas, toxicidade que você não espera, porque quando você vai para o clínico, aquilo que era um pouquinho vira um elefante. Então, você precisa estar com tudo isso bem resolvido, né? A eficácia em baixa concentração, a baixa toxicidade, as propriedades farmacocinéticas compatíveis com a tua indicação, tudo isso exige modificações na molécula. Estou pensando, o conceito é principalmente para um sintético, mas no caso do fitoterápico, a gente poderia pensar a otimização como aumento da concentração dos componentes desejáveis e redução dos indesejáveis. Quer dizer, você sempre tem o que mexer. Então, essa pergunta resume, né? Qual é a perspectiva do Brasil? Como é que o Brasil pode avançar? A resposta simples que eu te dou: invista no TRL4. Porque até o 3, você tem as ICTs produzindo muita informação. Aí, da passagem do 3 para o 4, né? O 3 é a prova de conceito, o 4 é a otimização. Essa passagem do 3 para o 4, primeiro, prova de conceito. É robusta o suficiente? Você fez mais que uma? Porque nem sempre um único modelo, seja animal, seja in vitro, te dá a robustez necessária. Agora, uma vez que você tem a robustez necessária da prova de conceito de que este produto tem potencial para uma necessidade médica não atendida. Quando isso está respondido, aí tem que ter um investimento grande na otimização. E a otimização envolve, se for sintético, envolve química medicinal, que é uma capacidade muito específica, né? Uma formação muito específica, uma capacidade mesmo, incluindo também instalações e tal, bastante gente, bastante tempo. Assim, sintetiza um novo lead, testa, ainda não está bom, se derivatiza, e outro ainda não está bom, e fica um tempão nisso. Então, primeiro, prova de conceito robusta. Se não está robusto o suficiente, faça outras. Depois, otimização. E faça as parcerias que for necessária. Agora, daí para frente, é um trilho que o Brasil não trilhou muito, né? Então, sintetizando a tua pergunta, prova de conceito robusta no 3 e otimização robusta no 4, que é longo, que é caro, então as agências de fomento têm que entrar com a verba. Desde que o 3 me diga, eu tenho uma prova de conceito robusta para uma necessidade médica não atendida. Obrigado. Celeste, você ia fazer um comentário? Lógico, eu estou aqui impactadíssima. Primeiro que eu precisei falar a palavra BPL na conversa com o Pagani, que eu venho encontrando nos últimos anos na Bahia, e eu não tinha falado essa palavra mágica, para realmente, cada vez que eu trombava o Pagani, o assunto voltava. E agora até eu estou entendendo que em algum momento ele insistia que a palestra dele, a aula ia ser sobre TRL específico lá para biodiversidade, não sei para onde. Eu falei, não, isso depois, agora eu quero é BPL. Ou seja, eu sou socióloga, né? Quem não sabe. E estou há 40 anos, né, tentando contribuir para transformar conhecimento de produto, durante muito tempo com propriedade intelectual, transferência de tecnologia, e nesses últimos 5, 6 anos aqui com empreendedorismo. Então, eu já falei muita bobagem, Pagani. Por que a gente não falou isso antes? Socorro! Eu venho falando. Por que a Fiocruz a gente fez tantos contratos com a Big Pharma
e por que que elas me devolviam lá no segundo estágio, no máximo terceiro, porque a coisa não funcionava quando ia escalar. Aí eu comecei assim, bom, isso está acontecendo porque a Fiocruz não tem BPL, mas eu estou num simplismo sociológico de entender que BPL, né? Eu falava assim, poucos laboratórios da Fiocruz, né? Tem equipamentos calibrados, tem, né? Uso procedimentos sei lá do quê. Então, eu estou usando boas práticas de laboratório numa ingenuidade sociológica, no sentido de achar que o que eu estava percebendo era falta de BPL. Então, depois das inúmeras conversas com o Pagani lá, eu já saí sabida já, né? Então, de lá para cá, até essa aula de hoje, você deu um show, viu, Pagani? Tudo que eu já respeito, você foi de uma didática, assim, fantástica. Acho que as perguntas também, né? O debate enriqueceu muito, porque permitiu que você falasse mais ainda. Então, acho que foi um divisor de águas na minha vida, essa conversa com você e parar de falar bobagem daqui para frente, de vez por todas. E aí, quando, na semana passada, o empreendedorismo traz algumas demandas, né? Semana passada, eu, Anderson Fragoso e o Pina fomos visitar o Centro de Pesquisa e Inovação, que é um prédio novo que a Fiocruz fez aí nos últimos, acho que 2 anos, que eu não conhecia. E ao falar com a coordenadora de qualidade da presidência da Fiocruz, e falei dessa dúvida do conceito, da conversa com você, aí ela riu também um pouco, falou, Celeste, o que você está se referindo são, como é que é? As boas práticas de pesquisa científica, que é a grande referência da OMS. Então, né, esse centro de pesquisa aqui da Fiocruz, que tem laboratório de segurança NB2 e acho que um 3 também, não sei o quê, todo foi feito com a orientação da OMS, não BPL. BPL, como o Pagani disse, é outra coisa. Então, assim, esse agradecimento mesmo, você virou um marco na minha vida, o divisor de águas, de eu parar de falar Abraço para você, bobagem, querida. assim, e usar, né, os conceitos corretos. E hoje eu entendi de vez por todas, eu acho, o tal do BPL, né? E você foi didático o suficiente para um sociólogo conseguir entender. Obrigada mesmo. E o debate também, agradecer a todo mundo que participou das perguntas, né? Mas eu queria destacar uma pérola aí que nós do empreendedorismo, eu acho que também captamos hoje nesse debate, que é a Cristiane Fábio. Cristiane, eu estou nesse meu 40 anos de Fiocruz, você é muito nova, mas eu não te conhecia, achei o máximo a sua participação, você vai entrar na nossa lista de mentores, viu, Fragoso? Com certeza, porque didática e muita experiência que você demonstrou, apesar dessa cara de criança aí que você tem. Não Então, sou tão criança, Celeste. Eu trabalho com a Sandra Aurora, né? Já vem de um né? caminho que você já conhece. A Sandra Aurora se Eu conhece estava na muito dúvida bem. se a Sandra estava aqui, que parecia que ela entrou, depois eu não vi a Sandra. Ela estava, sim. Mas é uma Tava. continuidade de um trabalho já de anos, né? De Parmanguinhos. A Sandra Aurora eu conheci na época do Programa de Desenvolvimento Tecnológico PDTIS, né, na área de medicamentos. A Sandra entrou na minha vida e foi também um divisor de água. Fantástica a interação com a Sandra ao longo aí dos, sei lá, acho que 20, 30 anos já com a Sandra. Mas você eu captei hoje, né? Por isso que eu estou destacando aí a pérola do dia para as nossas interações internas. Prata da casa, né? Não, Pagani, você não imagina, eu sei disso pelo meu tempo de Fiocruz, eu lido com a pesquisa, eu sei do potencial da Fiocruz. Mas, cara, a surpresa nossa, né, Fragoso, assim, nas mentorias, como a gente está encontrando adesão e boa vontade de todos os setores da Fiocruz, que, né, pesquisa clínica de bio, orientando. O Pagani estava lá assistindo o Léo Forte, né, eu consegui levar o caso piloto 1 do empreendedorismo na Bioconvention de Boston em 2023, e o Léo aí fez um pitch, né, Pagani? E você depois, vocês conheceram, foi, né, o Pagani é um dos que veio conversar após o pitch do Léo. Mas, enfim, é isso, gente. Eu fiquei impressionada com a riqueza do debate, muito feliz. É isso. Agradecer a todos. E um imenso agradecimento mesmo, Pagani. Agora, quando a gente se encontrar, nós vamos ter que achar outra pauta para eu aprender de novo mais ainda. E a gente ir seguindo. Muito bom mesmo. Fantástico. Obrigadíssimo. Perfeito. Abraço a todos. Bom dia. Falou, pessoal. Só queria destacar que essa live está gravada
Tá disponível no site, no YouTube do programa. E tem as redes sociais do programa aqui do empreendedorismo, que é o LinkedIn e o Instagram, também está aqui no chat. Então, sigam lá nossas redes sociais e compartilhem também. Obrigado, Pagani. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau. É daqui a pouco, né, Anderson? Até daqui a algumas horas. É.